Perfeito, então sejam muito bem-vindos a essa aula, o Código das Emoções. Eu vou me apresentar porque muitas vezes tem pessoas novas que não me conhecem, que conheceram o método recentemente, ou até mesmo que vieram a participar dessa aula através de algum anúncio. Então, o meu nome é Alessandra Perduca, eu sou uma das desenvolvedoras desse método incrível de acupuntura que não utiliza agulhas. Por que uma das desenvolvedoras? Porque foi a minha mãe que iniciou essa nossa jornada há muitos anos atrás, há 26 anos atrás. Eu comecei estudando acupuntura, ela fez também o curso, mas foi ela que teve o insight assim de começar a fazer os estímulos sem utilizar agulhas. Tá, hoje eu não vou aprofundar aqui na história, em como surgiu o método, porque eu quero fazer uma aula, um encontro bem objetivo. Nós vamos falar principalmente sobre os nossos estados emocionais, sobre o código que existe por trás das nossas emoções, de cada emoção. Então, o primeiro que eu quero trazer aqui é que nada do que nós sentimos, nada do que você sente é aleatório. Cada emoção é um sinal, cada emoção é uma frequência, é uma linguagem que o corpo usa para quê? Para se comunicar. Então, cada emoção que surge, ela não é aleatória, ela tem um motivo. A gente vai aprofundar em alguns conceitos, eu vou explicar tudo de uma forma bem simples, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês colocam ali no chat que eu vou responder. Então, e o mais interessante é que a maior parte das nossas emoções elas são inconscientes. Então, durante o dia, isso acontece com muitas pessoas. Eu posso afirmar isso em base, já tenho muita experiência ensinando o método e também nos meus atendimentos. A maior parte das pessoas elas não percebe que está experimentando uma determinada emoção. Por exemplo, medo. Medo é muito comum a pessoa não identificar que ela está com medo. Inclusive, por trás de toda emoção, por trás de ansiedade, por trás de preocupação, sempre existe um padrão de medo. É uma emoção muito primária. Então, antes de entrar no conteúdo, eu quero dizer para vocês que vocês já iniciaram o processo de cura. Só o fato de vocês estarem aqui participando dessa aula já é um passo, já é o começo. Por quê? Porque a cura, ela começa quando eu tomo consciência. Nesse momento você desperta. Não é por acaso que você está aqui, eu tenho certeza. Então, quando você começa a tomar consciência e principalmente dos seus estados emocionais e entender como que o corpo funciona, nesse caso, o que era um padrão inconsciente de alguma forma controlava você, você traz para a luz, ele passa a ser visto. E tudo que é visto, de alguma forma, ele perde um pouco a força. Por quê? Porque a consciência reduz o tamanho do problema. Eu não gosto de chamar de problema, não gosto de usar essa palavra, mas vamos usar. Então, a tomada de consciência é o primeiro passo. Mas o ponto principal é que não basta entender mentalmente, porque a verdadeira mudança ela não acontece na mente, ela acontece no corpo. E é no corpo que o inconsciente se manifesta. E é ali no nosso corpo que as emoções elas ficam guardadas. Na nossa mente ficam guardadas as lembranças, imagens, os detalhes, mas é no nosso corpo que ficam guardadas as nossas emoções. Então, é dessa forma que curamos. Quando começamos a compreender isso, né, e eu já vou explicar, é, vou aprofundar bastante nisso, e eu volto a dizer, eu vou tentar explicar tudo com muita simplicidade, mas, se não ficar claro, eu vou, eu vou explicar de novo, de uma outra forma, tá? Se necessário. Então, antes de entrar nas emoções, eu quero explicar um pouquinho rapidamente sobre o método, porque eu não sei quem me conhece pela primeira vez, se você não me acompanha no Instagram, como eu falei, muitas pessoas chegaram no método e às vezes não me conhecem. Se tem alguém novo aqui
coloca ali no chat só para poder entender, mas é importante que até mesmo você que já me acompanha entenda o que que o método faz. Quando isso que eu vou mostrar hoje faz parte do método ACM, que é esse método, o método de acupuntura que não utiliza agulhas e se aplica no microsistema das mãos. Ó, tem gente que não conhece o método, perfeito. Então presta atenção, não aparece o seu nome. A Tereza também é nova, perfeito. Sejam bem-vindas, meninas. A Patrícia também, ah, legal, tem bastante gente nova. Então, muita atenção vocês que nunca, Gracinha, seja bem-vinda, Gracinha. De repente a pessoa entende mal e fala, ai, obrigada, eu sou uma Gracinha. Estou brincando. Seja bem-vinda, Gracinha. Então vamos lá, para você que é novo aqui, presta muita atenção. O que é esse método que chama método ACM? É um método de acupuntura que ele não utiliza agulhas. E é um método que se aplica unicamente no microsistema das mãos. Obrigada. No microsistema das mãos é como se você tivesse uma miniatura do seu corpo aqui na sua mão, com cada parte do seu corpo, com todos os órgãos e cada um desses pontos que existem na mão, que tem mais de 345, tem uma função específica. Então, esse método ele já surgiu há 26, 27 anos atrás, mais ou menos, tá? Não sei exatamente a data, mas mais ou menos foi na época quando eu morava na Espanha, nas Ilhas Canárias. Então, esse método é muito diferente de tudo que você já viu, porque é um método único. E segundo, porque é um método que ele tem um grande diferencial, que ele não tenta, primeiro, tratar apenas sintomas, que é o que nós vemos muitos terapeutas e inclusive a própria medicina, com os medicamentos, atua no sintoma. Os medicamentos, eles são necessários, gente, eles têm a sua eficiência, mas eles não tratam a causa. E a nossa medicina, ela tem uma visão um pouquinho mais limitada do corpo, porque atua somente no corpo físico, e eu já vou explicar que o nosso corpo também é energético, deixando todo o misticismo de lado, porque eu sempre faço um paralelo. Então, o método ele atua na causa e não somente no sintoma. A gente consegue amenizar uma queixa, aliviar uma dor, que eu ensino muito isso no meu perfil, mas isso não é tratar. E também é porque ele não muda as emoções na mente, atua diretamente no corpo, que é no corpo que estão armazenadas as nossas emoções. Quando o seu corpo ele adoece, quando algo dói, ele vai expressar isso de alguma forma, porque a energia não está fluindo, tem algo que não está funcionando como deveria. E aí o seu corpo vem, manifesta isso através de diversos sinais e sintomas. Então o método, o que que ele faz? Ele ajusta o corpo, reequilibrando tanto o físico quanto o emocional. Atua no energético e isso vai influenciar no corpo físico. O corpo físico é energia também. A única diferença é que é um outro tipo de estado de energia, é algo mais denso, mais compacto, mas é energia. Já tem estudos que comprovam isso, tá? Não vou entrar em detalhes. Então, quando você estimula, se você não trouxe a caneta, um objeto de ponta, vai lá pegar. Quando você estimula esses pontos que existem na sua mão, que é por isso que eu pedi para vocês trazerem um objeto de ponta, desde que não seja machuque a ponta, tá? Ou você pode fazer o estímulo com uma caneta Vic. Então, quando você estimula esses pontos de energia que existem na sua mão, não está apenas aliviando dores, né? Não está apenas ali atuando no sintoma, ou atuando numa determinada parte do corpo. Tem casos que sim, mas o que que acontece? Nós estamos enviando um novo sinal para o nosso cérebro, para o nosso campo energético, né? Para o nosso corpo, permitindo que ele volte a se reorganizar e ele sozinho se autorregula. Esses pontos, eles funcionam, presta atenção, como interruptores. Então, eles de alguma forma silenciam, ou até mesmo eles apagam, né, esses padrões, por exemplo, emocionais, eles voltam a fazer com que a energia ela volte a circular. E aí o corpo ele responde de uma forma como você se sente melhor, ele entra em equilíbrio, você tem mais disposição, e fora isso que você está tratando as suas queixas para que elas não voltem. Porque essa é a diferença de você tratar um sintoma ou de ir na origem.
Quando você, por exemplo, alivia uma dor na cervical com o meu método, estimulando aqui, isso vai aliviar a dor, mas essa dor ela irá voltar. Por quê? Porque o desequilíbrio ele não foi tratado. Então é isso que o método faz. Eu amo muito e tenho muito resultado, Ana Maria. Então, o que que acontece? O corpo ele reconhece esse novo sinal ali quando nós ativamos esses pontos e ele começa a se reorganizar. E o nosso corpo ele está sempre procurando pelo equilíbrio. Até mesmo essas dores que você tem, doenças e manifestações de qualquer desconforto, é o corpo procurando por equilíbrio. Ele está tentando se reorganizar, percebe? Então, quando você ativa esses pontos, o corpo percebe uma nova informação e essa informação atua em diferentes níveis: no nível físico, emocional e no nível energético. Então, com o tempo, as dores elas começam a desaparecer, né? Você começa a dormir melhor e assim por diante. Principalmente você se sente bem emocionalmente, mesmo que você não esteja tratando diretamente uma emoção. Então, e principalmente para quem é novo, eu quero presentear vocês com um protocolo. Se você não trouxe o objeto, vai lá e pega agora, porque eu quero que vocês testem o método. Esse protocolo, gente, como que funciona, tá? Eu vou explicar. Você vai pegar o seu objeto de ponta, apalpador ou uma caneta. Como é que eu vou explicar? Olhem para mim aqui, quero ficar grande. Para quem é novo, você vai pegar uma caneta ou um objeto de ponta, você vai localizar esses pontos ali na sua mão e você vai colocar, por exemplo, no ponto. Imagine que esse ponto é aqui, tá? Você coloca ali e mantém uma pressão intensa durante 3 minutos. Gente, a pressão ela não pode ser muito suave, tá? A pressão ela não pode ser muito suave. Não, obviamente você não vai machucar, mas a pressão não pode ser suave, tá? Então você pressiona. Agora eu vou compartilhar novamente os slides. Presta atenção na localização desses pontos. E aí eu quero que com uma caneta você marque na sua mão, porque eu vou continuar passando os slides, tá? Então, marca ali na sua mão antes que eu tire o slide, pega uma caneta e à medida que eu for falando e explicando outros conceitos, você vai prestando atenção, mas ao mesmo tempo você vai estimulando esses pontos. Ai, Ali, eu não consigo localizar bem. Faz do jeito que você achar ali. Tenta localizar esses na sua mão. É claro que você é novo aqui, você vai olhar mais ou menos, mas seguir pelas articulações ali. O que é um pouquinho mais difícil de localizar é esse A4 que fica na palma da mão. Os outros é bem simples. Bem ali pertinho no canto da unha na lateral, no mindinho. Bem na articulação na lateral, D3. O B4 bem no dorso do dedo médio, na primeira articulação. A33 no topo do dedo médio. E o G11 ali no dedo anelar, um pouquinho mais para o lado, da palma da mão, tá? Marquem ali na mãozinha de vocês, que eu vou continuar falando aqui. E eu vou explicar outros conceitos. E eu quero muito importante que vocês prestem atenção, tá bem? Porque principalmente quem é novo, ainda não conhece muito o método. Então vamos lá, gente. Quando eu vou deixar um pouquinho mais para que você localize bem e marque na sua mão, marca com uma canetinha ali com uma caneta, tá? Começa pelo ponto que você quiser. Esse protocolo não precisa ter uma sequência. O importante é que você vá olhando ali no seu celular o tempo e que você estimule cada ponto 3 minutos. Isso é muito importante, tá? 3 minutos cada ponto. Vai dar tempo de aplicar o protocolo enquanto eu continuo falando. Dá uma olhada ali no relógio, no seu celular, no cantinho, se você está assistindo o computador, no canto ali, então você vai vendo aproximadamente 3 minutos cada ponto. Eu vou começar, ó. Quando nós pensamos em doenças, em queixas, a maioria acredita que tudo começa no corpo, que é por uma falha genética, meus pais sofriam com isso, que é por um vírus, é por algo que eu comi. Mas se eu dissesse para vocês que na maioria das vezes o corpo é apenas o último lugar, na verdade, onde o problema ele se manifesta. Por quê? Porque ele já começa a dar os primeiros sinais.
Um exemplo, um cansaço que você não entende por que esse cansaço, sono agitado, você não consegue dormir à noite. Você come exatamente os mesmos alimentos que você comia antes, mas a sua digestão ela ficou pesada, você fica inchado. Meu Deus, por que que eu ando tão irritado ultimamente? Uma opressão no peito que você não sabe identificar, você vai no médico, faz exame, porque acredita que está com algum problema cardíaco, e não é nada disso. Então, o corpo ele já dá esses sinais. E esses sinais já são manifestações físicas, de certa forma, mas ainda não configuram a doença. Ainda não surgiu uma doença. Por isso, se você vai fazer exames, o médico vai falar para você que você não tem nada, porque não acusa nos exames. Mas como assim? Se o meu corpo ele já está manifestando esses sinais, percebe como muitas vezes a nossa medicina ela é pouco eficiente nesse sentido, gente. E tá tudo bem, é a visão deles, é a visão da medicina alopática. Então, mas presta muita atenção, olha, continua estimulando os pontos, tá? A ciência já mostrou que todo pensamento, imagina quantos pensamentos você não tem ao longo do dia. Todo pensamento cria uma química no corpo. Por quê? Porque todo pensamento provoca o quê? Uma resposta emocional. Pensa assim, ó, quando você tem um pensamento, ai, nossa, eu fico preocupado. O seu corpo automaticamente ele vai liberar substâncias como cortisol, adrenalina, né, por causa do estresse. A preocupação gera estresse. Isso não é novidade para a maioria de vocês, tenho certeza. Agora, o que que acontece? Quando você repete esse mesmo pensamento todos os dias, dessa preocupação, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar essa conta? Ai, meu Deus, e meu filho, será que ele vai querer estudar para a faculdade? Ai, meu Deus, será que eu estou com alguma doença crônica? O que que eu tenho? Essa preocupação, quando você começa a repetir esse pensamento, o corpo, ele começa a viver nessa química constantemente. Imagina você repetindo isso por meses, por anos, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, com o tempo, o corpo ele se acostuma com esse estado e ele começa a acreditar que esse estado é a normalidade dele. Por quê? Porque você está se comunicando com o corpo, então ele entende. Ah, peraí. É como se o corpo pensasse assim: ah, já que ela insiste em manter esse padrão, eu vou me adaptar, porque é isso que ela quer. Afinal, se você está repetindo, você mostra para ele que é isso que você quer, viver nesse estado de estresse e sofrimento. Conscientemente, eu tenho certeza que não é o que você quer. E ao mesmo tempo, o que que acontece na energia que flui pelo nosso corpo, no campo energético? Cada emoção que você alimenta, que você fica ali alimentando, ela vai alterar o fluxo da energia. E emoções negativas, o que que elas fazem? Emoções negativas como preocupação, medo, raiva, frustração, elas criam muita densidade no meu corpo, lentidão, peso, estagnação. Então, o que que acontece? Aí você imagina um rio, eu sempre dou esse exemplo. Imagina um rio que é super cristalino e de repente entra uma água com muita lama. A água no rio ela vai continuar circulando, mas o que que acontece? Ela vai ficar mais pesada, mais turva, vai circular mais devagar. Por quê? Porque ela tem lama. É isso que acontece quando você sente medo, raiva, preocupação. Essas emoções elas trazem densidade. E como eu falei antes, o nosso corpo é matéria, mas a matéria, o que nós conhecemos, isso que você pode tocar, é energia condensada. E é por isso que toda emoção, todo pensamento, cedo ou mais tarde, vai se materializar no meu corpo. Ficou claro até aqui, gente? Vocês estão conseguindo aplicar o protocolo? Coloca ali no chat. Já imagino que já tenham passado para um outro ponto. Porque não sei quantos minutos, tá? Sim, perfeito, Tereza. Esse protocolo, eu não quis falar para vocês, mas eu vou falar, presta atenção quem está aplicando. Esse protocolo que vocês estão aplicando, ele vai trazer um certo estado de relaxamento.
você vai perceber que você começa a se sentir diferente. O seu corpo ele entra num outro estado, tá? Então, continue estimulando. É normal, quem é mais sensível, você vai perceber, opa, tem alguma coisa acontecendo, eu não sei identificar o que, tá? Então, é um protocolo que ele é como se fosse se você mandasse uma mensagem para o corpo, vamos desacelerar um pouquinho, né? Eu chamo o protocolo de conexão. Ele não trata nada em específico, ele não trata, é como se você tivesse ali um disjuntor ali, vamos desligar um pouquinho, mas ele não trata nada específico. E agora depois eu vou explicar sobre isso. Então, resumindo, cada emoção é como se fosse um código que essas emoções elas dizem para as nossas células e para o nosso corpo como ele deve se comportar. É isso que uma emoção faz através da química, né? Que tem informações. Então, o problema, gente, não é a emoção em si. Mas a questão aqui é quanto tempo você mantém esse padrão emocional. E principalmente emoções negativas. Se você sentisse alegria todo dia, tranquilidade e paz, ótimo. Agora não é o caso. Então são as emoções que programam o nosso corpo. Por quê? Porque são elas que fazem, que mandam informações para o corpo e para as células. É um tipo de código, tá? Tá ficando claro até aqui. Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, não fique com receio de perguntar. Então, agora outro conceito, muito importante que vocês prestem atenção agora. Porque se você realmente começar a entender isso, vai dar uma virada de chave na sua mente, eu tenho certeza. Talvez o que eu falei até agora já tenha, opa, mas espera aí, faz sentido. E vai fazer sentido tudo que eu vou explicar aqui. Então, tudo começa assim, ó, pensamento. Quando você sente uma emoção repetidamente, como eu falei antes, raiva, medo, preocupação, tristeza, ela não fica só no pensamento, ela deixa um rastro no nosso corpo. E toda emoção, como eu já falei, libera substâncias químicas. Essas substâncias químicas nós chamamos de neuropeptídeos. Eles são como mensageiros que circulam pelo nosso corpo todo e são eles que se ligam às células. E aí mudam o jeito delas funcionar. Olha que incrível. Então, se essa mesma emoção você repete por muito tempo, esses mensageiros químicos, os neuropeptídeos, eles vão criar uma memória química. E as células, elas se acostumam a viver nesse ambiente. Olha que coisa triste. Nesse ambiente desordenado, nesse ambiente caótico, por quê? Porque as emoções negativas é isso que causam desordem, caos, desequilíbrio. Então, como aqui o corpo ele criou um padrão, é por isso que o corpo ele começa a pedir um pouquinho mais desse estado. Lembra que eu falei antes? Então é isso que ela quer, afinal ela está repetindo, então é sinal que ela gosta de viver dessa forma. Então isso se torna um vício emocional. O corpo ele começa a operar sempre nesse padrão. O corpo se acostuma a viver assim. Começa num pensamento, né? Vai, ali como está no slide, começa com pensamento, todo pensamento vai se ligar a uma emoção, isso vai gerar uma química, e quando eu repito, isso é um programa corporal, ou é o que muitas pessoas chamam de jeito de ser. Ela tem esse jeito dela. E ela construiu esse jeito, né, ao longo da vida. É o que eu ensino para os meus alunos no curso, que é os biotipos. Cada pessoa tem umas características, né? Não somente físicas, mas também nessas questões psicológicas. Então, explicado de uma outra forma, a sua mente ela pensa, o corpo sente e juntos eles vão condicionando, né, o corpo. E é isso tudo, né? Por quê? Porque vai virando a química e por fim, quando você repete, você cria que um programa corporal automático e você sequer percebe que você está agindo da mesma forma, só quem já começou a tomar consciência, quem já começou a se perceber, presta atenção. Do tipo, meu Deus, mas por que que eu estou me comportando dessa mesma forma? Por que que eu estou reagindo dessa mesma forma? De onde vem isso? É o primeiro passo, já a tomada de consciência. Mas assim, olha, se o nosso corpo
ele aprendeu a viver dessa forma, no desordem, no desequilíbrio, isso também pode ser reprogramado, gente. Também pode ser reprogramado. Então, deixa eu trocar o slide aqui. Toda emoção que você não resolve, ela fica armazenada no corpo. Muita atenção, por isso que quando você muda só pelo pensamento, do tipo, ai, agora eu vou mudar, eu decidi, eu vou pensar positivo, isso vai dar certo, mas mentalmente, quando você toma essa decisão só mentalmente, isso não resolve. Por que, Ali? Porque a questão é que o corpo e a mente já criaram um programa automático. São mentalmente os mesmos circuitos neurais, mas tem uma química muito forte. E o mesmo padrão energético, tudo isso fica rodando ali em repetição. Por isso, mudar só em um nível não funciona. Não funciona, gente. Mudar mentalmente, não. Você tenta entender, já vou dar um exemplo. Você tenta entender uma situação só mentalmente, mas a emoção ela continua existindo. É por isso que muitas pessoas, vou dar um exemplo. Elas tentam emagrecer, mentalmente elas falam: Meu Deus, como eu tô acima do peso, né? Nossa, eu tô gordinha, tô me sentindo pesada. Ela decide, ela sabe que ela precisa emagrecer, mas quando ela menos percebe, ela já está comendo compulsivamente de novo os mesmos alimentos que ela sabe mentalmente que ela não pode comer. Ela sabe, mas ela não consegue mudar isso. Ou até mesmo pessoas, por que que muitas pessoas não conseguem largar um vício? Porque elas sabem que isso faz mal, elas se sentem mal, inclusive por isso, cigarro, álcool e assim vai, mas elas não conseguem parar, porque tem um padrão químico muito forte ali no corpo. Esses dias uma aluna falou para mim, e eu era assim, gente, falou para mim, Ali, eu sofro sendo desse jeito. Eu sofria, gente, eu era extremamente mal-humorada, muito. Eu era mal-humorada da família, eu era a senhorita TPM. E essa aluna, ela falou para mim, ai, não, ela tá se tratando já, ela melhorou muito, inclusive depois que ela fez também o tratamento do fígado, mas ela ainda se percebe ainda um pouco estourando. E ela fala, ai, eu sofro, mas quando menos espero, bum, já tô gritando com meus filhos, com meu marido. Ela fala, antes eu era muito pior, mas como para você ver que ela já está se percebendo que às vezes ela continua reagindo assim. Eu era extremamente mal-humorada, gente. Então, quando, gente, estão pressionando os pontos, né? Quem já terminou o protocolo, acredito que ainda não, né? Acredito que ainda falte alguns pontos. Então, o nosso corpo humano, gente, ele foi feito para se regular sozinho. Ele tem uma inteligência incrível. Ele pode se regular sozinho, ele pode ajustar hormônios, reparar tecidos sozinho, equilibrar emoções, eliminar toxinas. E essa capacidade é natural, é inerente ao nosso corpo. É o que nós chamamos de mecanismo de cura interna. A questão é que ao longo da vida, da forma como vivemos, com estresse, com a má alimentação, com emoções reprimidas, que nem sempre você expressa aquilo que você sente, então isso vai criando padrões repetidos. Nós vamos programando o corpo para funcionar em quê? Em desequilíbrio. E é claro que a gente não faz isso de forma consciente. Talvez se tivesse nos ensinado, né, na nossa infância, mas de forma consciente a gente não faz isso. Então é como se o corpo ele aprendesse a viver ansioso, estressado, aos sobressaltos, e para ele isso é o normal. E para você também é o normal. Mas então, o corpo ele tem uma inteligência, ele sabe se regular sozinho. A questão é que quando a energia ela deixa de circular, porque você vive estressado, com medo, preocupado, o nosso corpo ele perde a capacidade de se autorregular sozinho. Aí começa a surgir a energia, ela não circula, ela fica bloqueada. E fora a química do corpo, que ela está totalmente alterada. E aí é que entram os pontos da mão. Eles são como pequenas chaves que acessam diretamente o sistema energético do corpo, o sistema emocional. Cada ponto, como eu falei antes, se conecta a um órgão, tem relação com uma emoção, a um circuito nervoso específico.
Então, quando você estimula esses pontos, que é o que vocês estão fazendo, você envia um sinal novo. E aí você ativa esse mecanismo de cura para o corpo. Se o corpo aprendeu a funcionar em desequilíbrio, ele também pode aprender a voltar ao equilíbrio. Quando vocês estimulam os pontos, três coisas acontecem ao mesmo tempo. Como eu falei antes, gente, esse protocolo que eu compartilhei, que vocês estão aplicando, ele promove apenas um estado para você relaxar, né? Para você sair um pouco desse estresse. Talvez hoje, domingo, né, seja um dia que vocês estejam menos estressados ou não, tá? Menos, não estou dizendo que não estressados, porque, volto a repetir, isso é um padrão. Muitas vezes você não percebe, né? Aquela sensação de angústia constante e fora as queixas físicas, tá? Quando você estimula os pontos, três coisas acontecem ao mesmo tempo. Você quebra o automático, você relaxa assim muito rápido. Quem aqui já percebeu o relaxamento? E você faz uma reprogramação. Quebra automático porque o estímulo ele gera um sinal novo para o cérebro, né? Como eu falei, um loop de reação ali. É como apertar um botão de reset. Imagina se está tendo uma crise. Então, pum, desligou. Um relaxamento porque o corpo ele sai desse modo de alerta, diminui o cortisol, a adrenalina. Nós estamos ativando o sistema parasimpático. Aí o corpo desacelera, né? Você consegue. Ai, nossa, eu tô respirando de forma mais profunda, mais calma. Você fica mais relaxado. E nós estamos fazendo também uma reprogramação. E aí, à medida que você começa a aplicar os protocolos, você está criando um novo padrão. E aos poucos, as dores, a ansiedade, né, a insônia, elas deixam isso e o corpo ele começa a se reajustar. Eu percebi um relaxamento, deixa eu ver o que a Patrícia falou. Mas esses pontos doem. Sim, o que que acontece, Patrícia? Quando existe desequilíbrio, os pontos apresentam sensibilidade. Eu demorei para conseguir abrir. Você pode compartilhar os pontos de novo? Terminei a gracinha. Vou compartilhar mais uma vez, tá? Aqui, rapidinho. Vou voltar ali nos slides. Presta atenção, tá? Cadê? Dá uma olhada, pega uma canetinha rápido e marca ali na sua mão, tá bem? Pati, marca com uma caneta, porque aí eu vou continuar compartilhando os slides para que você saiba onde pressionar. Então, gente, é isso que acontece quando você estimula os pontos. O nosso método, qual que é o grande diferencial do método? Você está apenas ativando o próprio mecanismo de cura que o corpo já tem. Então, você está acordando uma inteligência natural que, de alguma forma, ela estava apagada ou adormecida. E à medida que você insiste nesses estímulos, não nesses que eu estou compartilhando com vocês, porque isso aqui, esse protocolo, gente, como eu falei, ele não trata, ele apenas promove um relaxamento. Existem diferentes. Agora eu já vou falar sobre isso, sobre os desequilíbrios nos órgãos. Então, quando você começa a se tratar, por exemplo, você identificou que tem desequilíbrios no fígado, e aí você trata esse desequilíbrio, o corpo aí sim se ajusta. Pode fazer só em uma mão, tá? Qualquer protocolo, ele pode ser aplicado em ambas mãos, mas façam apenas em uma mão, tá? Façam somente em uma mão. Então, eu vou agora vou passar o slide, tá? Porque eu quero falar sobre os níveis que o método atua, tá? Então vamos lá. O nosso método, ele atua, o método ACM, gente, ele atua em dois níveis. Muita atenção agora, é isso que eu queria explicar. Vamos lá. Atua primeiro, é como se você estivesse, na verdade, níveis ou camadas, né? Vai, resolve ali de uma forma rápida uma dor, um alívio, atua no sintoma. Quando você atua no sintoma, é algo meio que automático, imediato. É como apertar um botão de pausa, ou, por exemplo, quando você está numa crise de ansiedade. Mas isso funciona como, atenção, alívio. Isso alivia. O que que acontece?
vocês estão prestando atenção? Escuta isso que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Pode fazer nas duas, não tem problema. Gente, escutem. Quando você aplica, por exemplo, o exemplo que eu dei antes, aliviar a minha dor na cervical, tá? Existe um desequilíbrio no fígado que está me causando isso, essa dor na cervical. E isso está, o desequilíbrio no fígado também está me causando o fato de eu ser uma pessoa estressada, explosiva. Quando eu trato o meu fígado, esses sintomas, eles tendem a não voltar. Você equilibra o fígado, tá? Agora, se eu fico somente pressionando os pontos aqui no dedo médio para aliviar a dor na cervical e não trato esse desequilíbrio ele vai se cristalizar. Sabe? Um cristal começa a ficar sólido. Aí o desequilíbrio cristaliza, se torna mais crônico. E aí surge o quê? A doença física. Aí o que que acontece? Aparece nos exames de laboratório. Já vou falar sobre isso, Gracinha. Então, depois nós temos a etapa 2, que é o mapeamento energético. Aí é onde eu vou aprofundando. Com o mapeamento, sim, aí eu vou entender o que tem por trás dessas minhas queixas. Não digo queixa porque todo mundo tem muitas queixas. E agora, olha, eu quero trazer esse desenho aqui para ficar ainda mais claro. O dor, né, cansaço, ansiedade, tudo ali é o que representa o que você consegue perceber. É aquilo que você, de alguma forma, percebe. Mas o que sustenta tudo isso, essa ansiedade, esse cansaço, essa irritabilidade, até mesmo uma doença, o que sustenta tudo isso está abaixo da superfície, na parte invisível, naquilo que você não percebe. E é ali que moram os desequilíbrios energéticos, os padrões emocionais, as nossas crenças, programações inconscientes que alimentam esses sintomas, né? Uma dor, uma doença. Então é ali que a gente precisa atuar. Quando você atua apenas no que está visível, na dor, né? Ali, nossa, eu estou muito ansiosa, eu vou tomar um medicamento, sei lá, fazer alguma coisa para ansiedade, você não está atuando no desequilíbrio. Então, o desequilíbrio ele continua existindo, aí o padrão ele volta. O corpo ele volta a reclamar. Eu alivio a dor aqui, pressionando os pontos, a dor ela volta, volta e volta muitas vezes cada vez pior e depois volta com outras queixas. Por quê? Porque o desequilíbrio ele começa a cristalizar, se tornando crônico, afetando o corpo físico e aí é onde surge a doença. Então, olha, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o desequilíbrio energético surge antes da doença? Perfeito. E se eu consigo tratar o desequilíbrio logo no começo, eu evito que uma doença surja perfeitamente. Percebem? Então, quando nós vamos fazer o mapeamento energético, nós mergulhamos justamente nessa parte ali, que é o campo invisível, que é onde está o verdadeiro código das nossas emoções, dos nossos padrões. É nessa raiz que nós precisamos ali atuar, desfazer. Você vai deixar nos falar? Eu vou no chat sim, tá, Ana Maria? No chat sim. Hoje eu não vou liberar para falar, tá bom, pessoal? Então assim, ó, mas pode colocar ali se você tem alguma dúvida, alguma colocação. Pode colocar no chat que eu vou ler. Quem já terminou a aplicação do protocolo? Qual sensação você percebeu? Então, aí o mapeamento, ele tem duas etapas, né? Eu estava aqui, olha, primeiro eu amenizo e depois eu trato com o mapeamento. E o mapeamento, ele tem duas etapas. Muita atenção. Quem fez o teste que a gente ofereceu? Aquele teste onde você respondia algumas perguntas e no final saía quais eram os órgãos que você tem em desequilíbrio. Quem fez esse teste, o diagnóstico energético? Relaxamento, a Sueli, perfeito. Ana Maria, eu. Esse teste, gente, ele é para você, ele é um pouquinho mais superficial do que eu ensino para os meus alunos na comunidade, tá? O que eu ensino o mapeamento
Essa primeira etapa, ela é um pouco mais superficial. Com essa etapa, você identifica, nossa, o meu deu rim, baço e coração em desequilíbrio. Só que depois vem a segunda etapa do mapeamento. Qual que é? Identificar qual tipo de desequilíbrio cada um desses órgãos tem. Eu vou dar um exemplo. O fígado, eu sempre falo do fígado porque eu gosto muito do fígado. O fígado ele pode apresentar deficiência de energia. E esse desequilíbrio, você vai apresentar determinados sintomas, como cansaço, desânimo, depressão, falta de clareza. Já quando o fígado ele tem estagnação de energia, a energia está parada, aparecem outros sintomas, como irritabilidade, explosões de raiva, você fica insuportável, impaciente, tem dores de cabeça, tensão muscular. Então, talvez alguns de vocês se inscreveu naquele meu curso Reset Emocional. Esses protocolos que eu ensino nesse curso, que são para atuam na emoção, na ansiedade, na preocupação, da raiva, na frustração, eles atuam no sintoma, no imediato. É como se você apagasse um incêndio. Nós estamos atuando onde? Na superfície. Vai acalmar. Deixa eu passar esse slide de novo. Aqui, ó. Esses protocolos, ou quando você alivia uma dor, você está atuando no sintoma ali. Apaga o incêndio. Mas o que que acontece? O desequilíbrio continua insistindo. Então você não está reprogramando o corpo novamente. Você não está reajustando, você está apenas atuando na superfície, amenizando. Já quando você atua no desequilíbrio, por exemplo, na estagnação do fígado, aí o corpo ele começa a se reajustar. E aí ele para de reproduzir automaticamente essa mesma emoção. Mas isso não quer dizer que você vai apagar o seu passado. Por exemplo, ou um trauma, ou uma crença, enfim, me refiro às lembranças na mente, tá? É isso que eu queria explicar, ó. Inclusive, eu falei sobre isso na live. Você pode lembrar de um fato que aconteceu no seu passado, mas ali não tem uma carga emocional. É assim que você sabe quando você curou um trauma. Você lembra de algo traumático na sua infância, na sua adolescência, mas você lembra disso e você não sente nada. Agora, se você lembra disso e ainda continua sentindo, experimentando emoções negativas, é porque você ainda está com esse trauma. Percebe? Então, quando você atua no desequilíbrio, essas crenças, essas memórias ali, o corpo ele já não precisa mais acessar essas informações. Por quê? Porque ele começa a se sentir seguro. O corpo entende, opa, peraí, ela está repetindo aqui, então eu vou me comportar de uma outra forma. Então, essa memória na mente, ela continua existindo, você não vai apagar isso, mas você já não tem aquela carga emocional. Os nossos traumas, eles continuam vivos no nosso corpo através das nossas reações emocionais. E não é o trauma em si, percebe? É o corpo, a forma como o corpo ele está reagindo que deixa esse trauma vivo. E é por isso que a gente precisa atuar ali. A maior parte das pessoas, a gente revive os traumas diariamente, a gente faz isso de forma inconsciente. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma criança, isso é muito comum, tá? Uma criança que cresceu em um meio onde os pais eles falavam que ganhar dinheiro é muito difícil. Nós não temos dinheiro suficiente. Nossa, dinheiro é muito difícil, não é para nós. Então essa criança, ela cresceu ali, ela gravou essa escassez financeira. Anos depois, até mesmo que ela consiga ganhar dinheiro, o corpo continua reagindo com a mesma tensão e o medo de quê? Da escassez. Porque o padrão escassez ficou registrado no corpo. E aí ela pensa assim, mas peraí, calma aí. Tá tudo bem, eu tô ganhando dinheiro, mas por que que eu tenho esse medo? Dessa emoção que está registrada no corpo. Percebe? Outro exemplo, rejeição, e é muito comum. A maior parte das pessoas em algum momento sentiu rejeição. E aí você fica, é um dos maiores medos, inclusive.
Então aí você experimenta aquela coisa diante de uma situação, você fecha o peito, se protege, dá aquela sensação, mesmo que ninguém esteja te rejeitando, mas você pode ativar um gatilho ali, uma memória, e aí você ativa o modo de defesa. Aí muitas mulheres têm medo de se relacionar e assim vai por diante, com essa questão da rejeição. Então todo mundo acessa os traumas, as crenças, as programações o tempo todo sem perceber, como eu expliquei, é inconsciente. Tem muitas informações guardadas na mente subconsciente. E é por isso que o primeiro passo é você perceber, ah, tá, já entendi. Ficar presente, observar as reações. Lembra que eu falei no começo da aula? Quando você toma consciência, isso já perde um pouco a força, mas é o primeiro passo. Mas só consciência não basta. Não basta porque senão todo mundo se curaria, gente. Porque o corpo ainda está programado para reagir do mesmo jeito, é algo muito forte. Quando nós criamos uma nova programação, quando nós ajustamos o corpo, aí sim, só aí sim ele começa a se sentir seguro. Então ele não precisa mais acessar aquele padrão antigo para funcionar. A emoção ela deixa de ser um gatilho e passa apenas a ser, como eu falei antes, uma lembrança na mente. Você lembra, tá? Eu não sinto mais raiva, medo, dor, enfim. Estou com uma reação no quadril que está difícil de acabar. Exames feitos, tudo normal. É muito comum, Gracinha. Você não imagina quantas vezes eu já ouvi essa frase. Fui fazer exames e os exames estão normal. Por quê? Energético. Está começando a surgir. Esse desequilíbrio, se não tratado, vai cristalizar e aí surge a doença. Não precisa esperar a esse ponto. Quantas doenças poderiam ser evitadas se mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de conhecimento? Então, quando você estimula os pontos, você equilibra o órgão envolvido, né? No caso, você tem desequilíbrios específicos, eu tenho os meus desequilíbrios, e você vai aplicar protocolos feitos, no caso, para atender os seus desequilíbrios. E aí você está reprogramando o seu corpo. Você mostra para ele que ele tem uma outra forma de funcionar, uma forma mais organizada. E ele mesmo consegue fazer isso. Você apenas está dando um empurrãozinho quando você estimula os pontos. Ele aprende uma nova referência fisiológica, uma nova referência energética. Então, gente, voltando ao mapeamento, presta atenção. O mapeamento, como eu falei, ele tem duas etapas. Primeiro, você identifica o órgão. Ah, eu entendi. Eu tenho rim, baço e fígado em desequilíbrio. Perfeito. Mas agora você precisa, e esse mapeamento ele pode ser feito tanto para você, quanto você pode fazer em familiares. Se você é terapeuta, pode fazer nas pessoas que você atende. E é muito simples, é através de perguntas. É muito intuitivo. E esse mapeamento ele também pode ser feito. Eu estou tão orgulhosa dessa ferramenta que uma aula que eu fiz eu mostrei, eu acho que eu vou mostrar de novo. Porque ela funciona, gente, ela é muito incrível. A gente quis criar essa ferramenta para os alunos para facilitar ainda mais, para que seja ainda mais. Eu vou mostrar aqui rapidinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O que está aparecendo na tela para vocês? ACM Decor? Sim? Tá. Então vamos lá, eu quero fazer um teste aqui, ó. Gente, essa ferramenta ela é revolucionária. Por quê? Porque ela faz isso mais rápido, ela acessa todo o conhecimento que tem dentro do método e faz um mapeamento de uma forma muito rápida e assertiva. Assistente chama Ali, que nem eu. Ali, estou sentindo cansaço, dor na cervical, não durmo bem. Opa, não durmo bem. Acordo muitas vezes. Que mais? Tenho dor de estômago. Não, vamos botar inchaço no estômago. Inchaço no estômago. Que mais? E problemas de visão. Sei lá, coloquei qualquer coisa. Aí eu faço assim, ó, eu mando para ela e ela demora pouquíssimos segundos para me dar uma resposta. Ó. Contar 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ó, 8 segundos já me deu uma resposta. Então ela falou para mim assim: olha, eu vou revelar sinais importantes, tal, tal, tal. Baço em deficiência, que é o que eu tenho, né? Por causa do cansaço, do inchaço, estômago, e fígado, estagnação de energia no fígado. Por causa da dor na cervical, ela me explica. E aí ela me diz, me dá um diagnóstico emocional. Seu corpo indica que o baço está em deficiência, está relacionado a esse padrão de preocupação, de cansaço, e ela me explica aqui. E me passa algumas orientações alimentares ali, então o que que eu faço? Quem é membro da comunidade já conhece, parei que tá. Aí eu vou lá em cima, protocolos, e eu vou lá nos protocolos do fígado, e aí tem todos os protocolos do fígado. Eu clico aqui, abre as mãozinhas para mim, e aí eu consigo me tratar. Isso é, gente, algo muito revolucionário. Teve um grupo de... Vocês estão vendo o slide agora? Confira para mim. Tá aparecendo o slide para vocês? Perfeito. Obrigada, Cleiton. Por que nós quisemos fazer essa ferramenta, que ela é recente, para facilitar ainda mais, para que os alunos eles tenham mais segurança até aprenderem. Então, logo no começo, eu já vou falar como você pode ter acesso ao método, se tornar membro da comunidade. Então, a gente fez isso para facilitar ainda mais, para que seja rápido, para que você consiga colocar em prática logo no começo. Essa ferramenta ela é paga, tá? Mas, inclusive, como eu vou abrir as inscrições hoje para a comunidade, eu vou dar um mês de presente dessa ferramenta e eu já vou falar sobre isso. Então, o que eu quero falar para vocês é que o nosso corpo ele sabe se curar. A natureza nos fez fortes, inteligentes. O nosso corpo ele é inteligente, ele é adaptável. E ele é capaz de se regenerar. Mas ao longo da vida, por causa do estresse que vivemos, nossos medos, as exigências externas da vida, nós fomos desconectados dessa sabedoria interna. E aí a gente passa a buscar fora o que na verdade a gente já tinha dentro. E é isso que o método faz. Ele reacende essa inteligência natural, ele devolve para o corpo a capacidade que ele tem de se regular sozinho. E ele encontra o equilíbrio e a harmonia. E você faz isso quando você pressiona os pontos das mãos, quando você trata os seus desequilíbrios em específico. A energia volta a circular e aí o corpo, ele, as pessoas apresentam melhoras significativas e acontece a cura. Tem muitos relatos de cura. O que que é cura? Quando a pessoa ela não manifesta mais os sintomas, quando ela vai no médico e não tem mais nada no exame. Alunas assim de situações físicas, a Cibele tinha 3 nódulos na tireoide, tratou, em pouco tempo não tinha mais. Ivete também tinha nódulo. Nós temos o relato que eu vou compartilhar com vocês agora. Não vou colocar os vídeos, tá? Porque para não ficar muito longa essa aula, eu só quero colocar para vocês o print. Então, a gente, assim, olha, se tem algo que eu aprendi ao longo desses anos atendendo e ministrando cursos, é que ninguém muda apenas entendendo o que sente, né? Tomando consciência. Só isso não é o suficiente para mudar. A maioria, tenho certeza que você sabe o que machuca, você sabe o que pode e o que não pode fazer. A maioria já fez terapia, já tentou de tudo, inclusive quando tem alguma questão de mágoa, já tentou perdoar racionalmente, já tentou mil métodos, mas o corpo ele continua reagindo como se ainda estivesse, né, em perigo, da mesma forma, com as mesmas dores, os mesmos sintomas. Enquanto o corpo ele não aprende um novo estado, vai continuar se repetindo esse ciclo. E o método não é somente sobre entender. Você vai entender o que tem por trás dos sintomas das suas queixas, mas também você vai ensinar o corpo a funcionar num novo nível de consciência. Quando você equilibra a energia, quando você equilibra cada um dos seus órgãos, você muda a base emocional que sustenta esse padrão. Você corta com isso. E você não precisa mais lutar com as suas emoções,
nem fingir que está tudo bem. Sim, elas vão continuar vindo, né? Mas de uma forma diferente. O corpo ele já não vai acessar tanto esses padrões antigos. E aí que a verdadeira transformação e cura começa. Você começa a acordar com mais energia, dorme melhor, se sente melhor, não reage tanto, consegue pensar direito, que às vezes quando a gente está estressado, a nossa mente ela não consegue ter clareza. Você sente aquela paz que há muito tempo não experimentava. Então a gente está falando sim sobre uma nova forma de viver. Eu sei que muitos de vocês já tentou de tudo, né? Mas não muda. É porque tentaram mudar apenas na mente, né? Já talvez atuando apenas no sintoma, sem indo lá embaixo. Esqueceram disso porque não, porque nem sabiam. Talvez muitos de vocês não sabiam tudo isso que aprendeu aqui hoje. Então, o nosso corpo ele precisa ser reprogramado. Quando você reprograma o corpo, tudo muda. E é isso que o método faz. Devolve para o corpo, ele reprograma o corpo e devolve para o corpo a capacidade que ele tem de se equilibrar sozinho. Gente, o nosso corpo ele não erra, ele apenas se adapta. Quando algo dói, quando a ansiedade vem, quando a ansiedade, quando tem algum sintoma, ele está pedindo para ser ouvido. Isso é também, ele está buscando o equilíbrio. Então, assim, olha, esse é o caminho que eu proponho para vocês. Utilizar o método para fazer isso de uma forma simples e natural. E não é somente sobre aliviar, deixar mais claro ainda. É sobre restaurar o fluxo da sua energia, reprogramar uma resposta física e emocional, devolver para o corpo a autocura. E quando você faz isso, eu sempre falo que a cura é um movimento de reconexão. Você para de procurar fora. Mas, Alice, você está falando que não é para fazer outras terapias? Nada disso. Você pode continuar fazendo. Inclusive, se você toma medicamento, gente, pelo amor de Deus, com responsabilidade, você precisa continuar com os medicamentos. Mas pode acontecer que você não precise, você vai fazendo esse desmame, como já aconteceu com muitas pessoas. O caso da Carol aqui, por exemplo, que ela tinha enxaqueca. O que eu queria falar para vocês, por isso que eu coloquei o relato do Daltro aqui, ele é psicanalista, ele era totalmente cético, não acreditava, mesmo assim se tornou aluno. E aí um dia ele mandou uma mensagem para mim, depois que ele já tinha feito de tudo, já estava anos sofrendo com dor no estômago, agora eu não lembro se ele tinha úlcera ou gastrite. Aí ele começou a aplicar, gente, só 20 dias depois de muito tempo sofrendo, ele já parou de tomar aqui, olha, que diz o relato. Não estou mais tomando esomeprazol, que é um medicamento parecido ao omeprazol. Apenas cuidando da alimentação, suspendi o remédio, né? Não fiz além do que uma vez por dia, 15 minutos por dia. E aí ele falou assim: a coisa funciona e muito. Funciona tanto que é até estranho. Funciona tanto que é até estranho. É isso que as pessoas pensam quando começam a perceber os resultados, né? Porque como que pode, né? Pressionar uns pontos e eu estou me tratando. É algo, gente, fantástico. A Carol, ela sofria com enxaqueca há 30 anos, passava mais de 24 horas com dor. Muitas vezes crises duram 2 ou 3 dias. Ela já não tem mais crises hoje. E assim tem trilhões de relatos, né? A Nina, por exemplo, a família dela passou por uma perda muito triste, o sobrinho dela faleceu, e aí no funeral, a irmã dela caiu assim, teve uma crise, imagina, gente, sofrimento de uma mãe perder um filho. E aí ela começou a ter um pico hipertensivo, ali a pressão arterial subiu, perdeu as forças, né? O coração disse que ela tinha a sensação que a cabeça ia explodir, chamaram a ambulância, mas a Nina aplicou um protocolo nela. Aí o que aconteceu? Ela já não tremia mais, os batimentos cardíacos foram normalizando. Aí a Nina perguntou como que ela estava se sentindo. Quando a ambulância chegou, não precisaram atender ela. Olha que fantástico isso. A Maiara também. Ali, desde o dia 17 de dezembro, acordando com dores nas pernas, fiz os 3 protocolos ontem, enfim. E aí ela falou que não estou nem acreditando, não tenho mais dor.
Tem muitos relatos, gente. Olha o caso dessa aluna aqui, ela é terapeuta. O método, ele é para qualquer pessoa, tanto para quem já atua profissionalmente, quanto para pessoas comuns. Quando o método surgiu, a ideia era que nós ensinássemos os nossos pacientes, pessoas comuns, para que elas continuassem o tratamento em casa. Mas a gente começou a ensinar depois para muitos terapeutas. Olha o relato da Débora. Aquela cliente que comentei sobre o coração estava 20% do coração funcionando. Ela ia colocar 3 stents. Ela fez o mapeamento, começou a tratar. Resumindo, quando fez a cirurgia, atenção, o médico não precisou colocar os 3, colocou apenas um. Hoje ela teve alta e o médico quer saber que pontos são esses que ela faz para ter melhorado tanto. Gente, melhora tanto que é até estranho, que nem o Daltro falou. A Cíntia tinha enxaqueca, menopausa, não queria fazer tratamento, tinha feito tratamento para enxaqueca com neurologista, não melhorava. Esses relatos estão lá no meu perfil, no meu Instagram, tá? Quem quiser assistir todos eles, eu não vou colocar agora. E aí ela fez 6 meses, voltou, se tratou com o método e ela comenta no relato que ela começou a se sentir que já não reagia tanto, que ela estava mais calma, tudo consequência de tratar os seus desequilíbrios. A, a Numinelma um dia estava com um menino, um pedreiro, arrumando lá na casa dela, e o menino caiu no chão, começou a gritar. Ela falou: Meu Deus, o que está acontecendo? E ele estava com uma crise renal. Aí ela foi lá, aplicou o protocolo. Quando ela terminou de estimular o último ponto, ele já não tinha mais a crise. Alguém sabe o que que é uma crise renal? A dor insuportável que é? Pois é, ela conseguiu ajudar esse rapaz. Crise de ansiedade e assim vai. Tem muitos relatos. Tem muitos relatos lá no meu perfil, gente, muitos. Um relato que me impressionou muito, e inclusive o que eu recebi essa semana, esse casal ali, a Edna, ela já fazia mais de 30 anos, eu falava antes que era 19, mas o Reginaldo me corrigiu, 30 anos sofrendo com epilepsia, gente. 30 anos sofrendo com epilepsia. Aí ele começou a tratar, e aí o que que aconteceu? Ela não toma mais a medicação, não teve mais crises. Parece milagre, mas não é. É entender como que o corpo funciona e devolver para ele a capacidade que ele tem de se reajustar sozinho. A... Ai, sempre esqueço o nome dessa aluna, Regina, não, me deu um branco agora. Ela também, ela estava gorda e ela fala: Nossa, eu sou outra pessoa depois que eu comecei a me tratar com o método. E assim vai, tem muitos relatos. Eu recebi o relato de uma. Deixa eu tirar um pouquinho aqui os slides, eu quero ver um pouquinho vocês, que ali vocês não aparecem para mim. Eu recebi o relato da Tássia essa semana. E agora, para finalizar, gente, o relato dela. Deixa eu ver se eu tenho. Vocês querem ouvir? Ela tinha um senhor que estava 2 anos com. Ele sofreu um AVC e não conseguia movimentar as mãos, não falava, quase não falava e não conseguia movimentar as mãos. Eu chorei, normal. Ainda está assim, caminhando na recuperação, mas a esposa relatou para mim que ele até já fala, voltou a falar. Quando está com fome, reclama. Ela mandou os 2 vídeos para mim, mas assim, o que dá para ver é que ele realmente a mão está movimentando, porque as 2 mãos tinham problema, assim, mas ele já voltou assim a ter habilidade pesada, né? Como dizer assim, com força em uma das mãos, a outra ainda está assim um pouco no caminho do processo. Ai, ali eu chorei de emoção. E Aí ela segue, né? Quem não, gente? Eu não conseguia responder para ela porque eu estava chorando. Não tem como não se emocionar com relatos assim. Então, essa pessoa, ela é terapeuta, poderia ser um familiar seu, né? Poderia ser você, né? Quantas pessoas a gente não consegue ajudar com esse método?
E muitas pessoas, a metade das pessoas que fazem, que se tornam membros da comunidade, a metade são pessoas que não são terapeutas e a outra metade são terapeutas. Mas muitos dos que não são, eles acabam de alguma forma trabalhando como terapeutas ou ajudando outras pessoas. Porque quando você começa a ver os resultados, você fala, não, isso aqui não posso ficar só para mim. E aí você desperta, quando isso é muito comum acontecer, sabe por quê? Porque você começa a se sentir bem e desperta a questão do altruísmo, do amor pelos outros. Você se torna uma pessoa de bem com a vida, e aí você tem vontade de ajudar outras pessoas. E isso é muito comum, isso que acontece com os alunos. Então, gente, se fez sentido o que eu falei para vocês aqui, eu sei que é aquela coisa, né? Tem pessoas que já estão decididos, que já fez sentido, algo ressoa no seu coração e não somente na sua mente, né? Algo já fez assim, meu Deus, eu quero ter acesso ao método completo, eu já cansei de tentar, agora eu quero algo que faça, que realmente me entregue os resultados que eu mereço, né? Que é me tire desse padrão, desse estado de sofrimento. Esse método não é somente sobre aprender mais uma técnica, né? Aqui, se você se inscrever hoje, aqui começa o seu compromisso com a sua cura. E se você está pronto para assumir esse papel, aí eu vou pedir para vocês preencherem essa aplicação. Que é uma aplicação, ela é muito curta, tá? Você vai responder ali algumas perguntinhas porque é para você realmente entender se é o seu momento, porque a gente quer pessoas que estão realmente prontas para viver essa transformação. Então aí você clica nesse link ali e eu vou falar aqui, olha, o que vocês vão receber, calma aí, o que vocês vão receber ao se tornar membros da comunidade, tá? Antes de clicar no link, se você já está decidido, pode clicar. Mas eu quero te dizer o que que você vai receber desse lado, porque é uma jornada com acompanhamento, tá? Tá aparecendo os slides? Acredito que sim. Pelo fato de ser com acompanhamento, você vai ser inserido em um grupo de apoio. Nesse grupo é onde estão a maior parte, não todos, dos membros da comunidade, sim, quem deseja entrar. E aí, com o meu auxílio, quando vão surgindo as dúvidas, eu interajo com vocês ali e os alunos mais experientes também. Então, é um grupo de apoio. Você tem, além das aulas gravadas, as aulas ao vivo. Nós temos também encontros no Zoom, que é encontros como esse daqui, mas é só com os alunos. A gente fala de diversos assuntos, tira dúvidas. O curso oferece certificado, se você deseja atuar profissionalmente, e se não, você também pode solicitar o certificado. Você tem um ano de acesso, como eu falei, com acompanhamento, não é? Ah, toma o login, a senha, se vira sozinho, não. É com acompanhamento, gente. É claro que não é acompanhamento como uma mentoria, mas é um acompanhamento em grupo. Por isso que tem as aulas ao vivo, os encontros no Zoom e o grupo de apoio. E você tem 7 dias para experimentar. Entrou lá, assistiu, ai, não gostei. Nossa, a Ali parecia tão legal na aula, mas eu assisti uma aula dela que eu não gostei, meio chata. Pode pedir o reembolso, a gente devolve o dinheiro. Logo no começo do curso, tem toda uma estrutura preparada para quê? Para que você tenha resultados logo no começo. Por isso que tem um guia ali, ele não é físico, é digital, com mais de 50 protocolos prontos. Esses protocolos, eles são protocolos emergenciais. Para quê? Para que você possa ali, por exemplo, protocolo para hipertensão, para diabetes, para fibromialgia, para que você já comece a atuar ali mesmo que de uma forma superficial na doença. E à medida que você começa a entender um pouco mais, aí você aprende o mapeamento, aquelas 2 etapas, e aí você vai lá no fundo. Quais são os desequilíbrios que eu tenho? E aí você tem os protocolos para se tratar, ou fazer isso com algum familiar e também com as pessoas que você atende, se você é terapeuta. O método ele pode ser aplicado em conjunto com qualquer tratamento, com qualquer terapia. Ele vem a complementar e pode ser utilizado como única forma de tratamento também. Muito eficiente. Então, tem toda uma estrutura. Como eu falei antes, para quem se inscrever hoje, gente, eu quero presentear vocês com um mês dessa ferramenta gratuita. Com um mês dessa, vocês não vão pagar nada. Aliás, essa ferramenta, o plano expansão, ele custa R$ 97 por mês.
com 100 interações. 100 interações, você pode fazer 100 tratamentos. Ou seja, é como se eu atendesse você 100 vezes. Você tem um mês para utilizar esses créditos. Então, imagina, você pode atender 100 familiares, se você tem 100 pacientes ou 100 clientes, você recebe como presente isso para quem se inscrever hoje. Esse presente ele custa R$ 97 por mês, tá? Então, além disso, você tem acesso. Eu não vou entrar em detalhes aqui em todo, né? Ah, é no módulo um, mas assim, o que eu quero que você entenda é que tem toda uma estrutura ali para você, desde o começo, aprender a aliviar qualquer tipo de dor, já começar a se sentir bem logo no começo, aplicar em outras pessoas, começar a ter entendimento e clareza sobre o seu corpo, e desde o começo você já consegue o quê? Se tratar. Então você vai começando a devolver para o corpo essa independência. É uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer lugar. Você precisa de 15 a 20 minutos por dia para aplicar um protocolo. É o tempo que você precisa dedicar ali. Ah, sentei aqui tranquilo, vou aplicar meu protocolo. E não importa a sua queixa. Olha o caso da Égina, sofria com epilepsia há mais de 30 anos. 30 anos, gente. Ela não teve mais crise, tá? Esse é o valor para você. Gente, assim, toda vez que eu olho esse valor, eu falo, porque eu sei o quanto eu entrego, eu sei o que tem do lado de cá. E é um valor baixo se comparado com tudo que nós vamos te entregar. E esse valor, assim, ó, eu faço questão de explicar. Eu poderia, de verdade, tranquilamente cobrar muito mais do que isso. Teve uma época que a gente estava vendendo o acesso da comunidade por 1.497 e as pessoas pagavam. Mas por que que eu coloquei esse valor então? Porque eu quero impactar a vida de mais pessoas. Eu sei que se eu coloco esse valor, mais pessoas eu vou conseguir trazer para dentro. E essas pessoas vão ajudar mais pessoas. Se eu coloco 1.490, sim, muitas pessoas entram, mas não tantas. Então é um valor acessível. Você pode pagar ali 12 parcelas de R$ 51,40. O link para você preencher a aplicação tá ali, os meninos já colocaram. O Raul vai colocar no. Tá fixado ali o link. O Raul ele também vai colocar no grupo. Então, meus amores, que dizer para vocês? Se fez sentido o que eu falei aqui, se você acredita que o método ele pode te ajudar de alguma forma, então clica no link, preencha a sua aplicação. Eu quero entender se realmente é o seu momento. São duas, três perguntinhas muito rápido. E parar de se conformar com tratar apenas sintomas, né? De apenas um alívio. Porque lembre-se sempre, gente, disso. O desequilíbrio ele cristaliza, ele vai se tornando cada vez mais crônico e aí impacta a estrutura física do corpo. E aí é quando surge a doença. É possível tratar a doença mesmo que eu esteja doente com algo crônico? Sim, já mostrei alguns relatos para vocês. Quem quiser assistir, depois vai lá no meu canal do YouTube, tem muitos, e no meu Instagram também, nos destaques. Então você precisa fazer com que o seu corpo ele saia desse modo, né? Cortar, fazer com que ele entenda que ele pode viver de uma outra forma. Melhorar, né? Tirar toda essa angústia de cima, melhorar também das suas queixas. Não somente melhorar, mas também curar ou melhorar significativamente. Tem pessoas que não se curam, olha, claro que tem. Mas elas melhoram a qualidade de vida, não sentem tantas dores, se sentem muito melhor, melhoram 80% dos sintomas. Então, que fique claro que eu não estou prometendo a cura, não estou dizendo que se você entrar, você irá se curar. Isso pode acontecer, é muito provável e acontece com muitas pessoas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu não vou abrir para vocês falarem, tá? Mas coloca ali no chat se vocês têm alguma dúvida, que eu vou responder. Não, Gracinha. A Gracinha está perguntando, é sempre o mesmo protocolo? Não. Ele vai mudando. Por exemplo, vou dar um exemplo.
me trato quase que diariamente com o meu método. E eu não tenho doenças, não tenho doenças, tá? Às vezes algumas queixas, uma dorzinha aqui na cervical, às vezes um cansaço, né? Estresse, eu trabalho demais, então o meu corpo às vezes ele manifesta, então eu aplico algumas vezes na semana. E sempre é um protocolo diferente. Por quê? Porque os sintomas eles vão mudando. Então eu faço um mapeamento, ou eu uso a ferramenta CMDCODE e aí eu tenho um protocolo para me tratar. Gente, muito simples, e ainda mais com essa ferramenta, que ela é fantástica. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Relaxou bastante, a Paty está falando. Que bom, Paty. O método funciona e funciona muito. E eu não gosto de ficar insistindo, eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Se fez sentido o que eu expliquei aqui para você, e também você pode, no caso, ir lá no meu perfil e assistir os relatos das pessoas. Tem inúmeros relatos. Tá bom, meus amores? Então, se não tem dúvidas, não tem perguntas, eu vou finalizando por aqui. Ó, calma aí, deixa eu ver aqui. A Paty, eu queria parar de tomar o purã e remédio para colesterol. Será que é possível? Eu vou te responder com muita prudência, Paty. Eu volto a te explicar, tá? Muitas pessoas pararam com a medicação, mas fizeram isso com orientação do médico. É possível sim, ainda mais com colesterol. Eu diria que é simples, tá? Mas cada caso é um caso. Qual o período de acesso? Um ano, Lucialva. Um ano. Dá tempo suficiente para você assistir às aulas, porque todas as aulas, a base do método tá logo nos primeiros módulos, tá? E depois tem muita aula complementar, mas a base do método tá nos primeiros módulos. Então dá super, super tempo de você assistir. E se chegou um ano, ai, nossa, eu quero continuar com acesso, perfeito. Vou ficar muito feliz pelo fato de você querer ainda, e muitos alunos fazem isso, e aí você paga uma taxa e pode renovar por mais um ano. Não é o valor íntegro, tá? Mas você paga apenas uma taxa e aí você renova por mais um ano, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É sempre muito gratificante, né? Colocar essa pequena consciência na mente das pessoas. Para mim é muito gratificante falar sobre esse assunto, ensinar o método. Boa noite, depois eu falo, isso é muito bom. Muito bom. Mitsuko. Ó, tem várias pessoas que não estavam se manifestando. Gente, sou eu quem agradece. Gratidão a todos. Tenha uma boa noite de sono. Tenho certeza que vocês vão dormir muito melhor hoje com esse protocolo, tá? E mais uma vez eu faço convite. O Raul ele vai colocar também o link de aplicação no grupo ali do WhatsApp, tá? Beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até.